nesse próximo Shabat, um novo personagem surgirá na Parashá, Avraham Avinu. Avraham é conhecido também como Avraham Ivri, Avraham o hebreu. Mas o que significa o hebreu? Ivri quer dizer que ele estava do outro lado do rio Eufrates, ele veio de fora para dentro de Israel. Mas isso é uma explicação literal do termo, uma explicação geográfica histórica da origem de Avraham. Nossos comentaristas disseram Avraham é Ivri, que estava do outro lado, significa dizer que suas ideias, seu pensamento era outside. Ele era fora, ele estava fora, do outro lado. E nós, judeus, carregamos isso. Nós temos um pensar, uma escala de valores diferente do mundo ocidental. Esta semana, em Israel, nós tivemos um conflito entre a Suprema Corte de Israel com o Rabinato de Israel, a propósito de que o rabino-chefe de Israel vetou a entrada de concursos de mulheres para o rabinato-chefe de Israel para se intitular rabino. Existe uma outra pendência também sobre o uso do mikve pelas comunidades reformistas. E isso surgiu na mídia, explodiu, e houve aí uma tensão, está tendo atritos com relação ao Supremo Tribunal Federal lá de Israel e o Rabinato-chefe central de Israel. E eu, nesse momento, pus a pensar o que está acontecendo em plena semana de Avraham Avinu. Pois o rabino-chefe de Israel, então, recebe da Suprema Corte que ele não pode opinar sobre o tema, talmudicamente falando, se sim é aceito a presença de rabinas ou não. Isto é um tema que o rabinato-chefe de Israel se pronuncia, mas estão pedindo para ele não se pronunciar. Mas onde está a liberdade de expressão? Onde está a tolerância com o pensamento do outro? Imaginemos que todos têm e possuem a liberdade de expressão, menos o rabino-chefe de Israel, ou menos nós, rabinos. Não poderemos emitir nossas opiniões sobre valores milenares consagrados da Torá? Sobre que valores, então, a Suprema Corte faz o conflito com o rabino? Valores ocidentais? Valores liberais? Valores reformistas? Valores que não pertencem à tradição milenar do judaísmo? A Parashá é um sinal de que devemos voltar às nossas origens, às origens de Avraham Avinu, e não nos preocuparmos com possível isolamento do pensar em alguns itens em que os valores judaicos chocam com os valores ocidentais. O judaísmo autêntico, e eu não chamaria ele de ortodoxo e nem religioso, porque o judaísmo só tem um, ele defende os valores milenares. Os reformistas, conservativos e todos esses nomes que eles trazem fazem adaptações de algo que nós recebemos dos céus, do Har Sinai, e tradição de rabino a discípulo, discípulo de rabinos até a geração atual. Portanto, eu quero citar o grande espaço que tem no Talmud para várias opiniões. Nós respeitamos a liberdade de opiniões. Hillel e Shammai discutiram, Beit Shammai e Beit Hillel discutiram. Elu ve'enu divrei Elokim. Todos eles foram considerados falas divinas, mas a lei foi estabelecida como Hillel. Por quê? Diz o Talmud que Hillel, ele era aquele capaz de ouvir a opinião do outro. Ele era capaz de estudar a opinião do outro e fazer a contra-argumentação. Por isso, a halakha é como Hillel. Isso é humildade.
Isso é sabedoria. Ouvir a opinião do mundo liberal, do mundo reformista, e fazer a contra-argumentação faz parte do exercício da liberdade de expressão. Não se pode pedir ao rabino-chefe de Israel para calar. Existe uma outra questão hoje sobre o uso do mikveh. Estatísticas mostraram que os mikvaot nas comunidades reformistas, por exemplo, são usadas para conversão. Não são usadas regularmente, mensalmente, pelas mulheres, como é a tradição milenar. Nós usaremos o mikveh como um instrumento de conversão? Não, o mikveh é um instrumento de pureza familiar de todo o povo judeu. Essas distorções merecem o pronunciamento dos rabinos. E quando os rabinos pronunciam, falam que estamos discriminando, somos intolerantes. Ora, a liberdade de expressão precisa respeitar a opinião consagrada da nossa literatura. Portanto, quero terminar com Akiva ben Mehalalel. Esse era um grande talmudista, que certa vez ele estava discutindo uma lei e a maioria dos rabinos era contrária a ele. Chamaram ele no canto e falaram: volte atrás naquele 4 conceitos que você está destoando da gente. Respondeu Akiva: olha, eu prefiro manter-me fiel ao que penso e não ceder à pressão dos outros. Faz muito bem saber que o nosso rabino-chefe de Israel se mantém fiel, não cederá à pressão, e nós, discípulos dos grandes sábios de Israel, seremos discípulos que honraremos com essa tradição milenar do judaísmo. As cartilhas, seja de esquerda, seja de direita, seja reformista, seja liberal, que entrarem em conflito com o pensamento milenar judaico, não poderá fechar as nossas bocas de emitir o nosso parecer. Isso jamais. Não agora, nessa semana justa em que vem Abraão, e graças ao pensamento de Abraão, que não cedeu à pressão de sua época, estamos aqui. Amanhã depende de hoje e faremos de tudo para manter acesa a luz da Torá. Pense nisso. Shabbat Shalom Uborah.